Sai da frente que o meu entrevistado vai passar, hein? Olha só, ele inventou um instituto, depois criou outro e hoje é uma das locomotivas do Brasil. Ele sabe tudo dos hábitos e dos costumes dos brasileiros. Fica até o final dessa entrevista que você vai se surpreender. Renato Meirelles, seja bem-vindo ao programa de entrevistas Ping Pong com Bonfá. Tudo bem, Bonfá? Um prazer estar aqui contigo. Renato, vamos falar das eleições de 2018? Opa! Que é um dos assuntos do momento, né? É o assunto do momento e que tem a ver não apenas com a vida política, tem a ver com o dia a dia de todos os brasileiros. Qual vai ser o comportamento do eleitor segundo o Instituto de Pesquisas Locomotiva que você preside? Bonfá, o que está existindo hoje na política é um distanciamento muito grande entre a vontade das pessoas de um lado e a classe política do outro. Certo. O brasileiro quer mudar de verdade. Não quer mudar apenas o rosto dos governantes, ele quer mudar a forma em que esses governantes se relacionam com o povo. Por outro lado, a gente tem a política tradicional, da esquerda à direita, fazendo de tudo para se manter no poder. São pessoas que, para não perder poder, estão abrindo mão da ética, da moral e dos escrúpulos para conseguir se perpetuar nesses cargos de direção. Uma hora isso vai estourar, uma hora essa mudança vai acontecer. Qual o radar, né, da sua equipe, assim, olhando para o cenário de hoje, o que mais que você enxerga? O que mais você capta? Imagine que hoje no Brasil, 92% da população acha que todo político é ladrão. É mesmo? 9 de cada 10 brasileiros acham que o nosso país está no rumo errado. E a grande maioria não se sente representado pela classe política. Isso acontece por quê? Porque os políticos estão muito acostumados a falar e pouco acostumados a ouvir. Eles funcionam ainda numa lógica analógica, onde um fala e o outro escuta. E esse novo eleitor, esse novo brasileiro, funciona com pensamento digital. Ele não quer apenas absorver o que os políticos dizem. Ele quer ser escutado por esses políticos, participar de cada um dos processos de decisão do nosso país. Eu olho o horário político eleitoral e é exatamente o que você está falando. É tão artificial, né? É artificial e não tem uma preocupação genuína dos políticos em escutar a população. Por que, por exemplo, a classe política não criou o Código de Defesa do Cidadão? Do mesmo jeito que tem o Código de Defesa do Consumidor. Se o brasileiro fica 3 horas na fila do banco, ele sabe que ele pode ir no Procon. Se ele fica 3 horas na fila do SUS, do posto de saúde, ele reclama para quem? Por que esses políticos que têm a verba parlamentar não perguntam para os seus eleitores qual deve ser o destino daquela verba? Né, daqueles milhões que ele consegue todo ano do orçamento destinar para um fundo específico. Por que o orçamento participativo 2.0 não existe agora que as novas tecnologias permitem cada vez mais que as pessoas opinam e decidam? Vou te desafiar. Oba! Pode? Por favor. Vamos lá. Se o Lula participar da eleição presidencial de 2018, o que pode ocorrer no cenário eleitoral? Olha, a primeira constatação que aparece em todas as pesquisas é que o grande personagem desse processo eleitoral hoje é o Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente é fundamental se participar da eleição e é fundamental para o cenário dele não participar da eleição. O que acontece? Se o Lula participa da eleição, isso, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma aglutinação diferente no campo dos azuis, digamos assim, um campo, em geral, capitaneado pelos antipetistas, né? Então, para combater a candidatura do Lula, é possível que todo mundo tente se aglutinar em torno de uma candidatura como a do governador Geraldo Alckmin ou a possível candidatura do ministro Henrique Meirelles, por exemplo. Se o Lula não participa do cenário, nós caminhamos para uma disputa mais pulverizada. Eu arrisco dizer, está gravado, que se o Lula não participar do processo eleitoral, nós provavelmente teremos um segundo turno formado por 2 candidaturas que tiveram menos de 1/4 dos votos. Se o Lula não participa, mas até os 48 do segundo tempo consegue manter a sua candidatura. Isso aumenta a possibilidade do ex-presidente da República transferir votos para uma candidatura como a do Jacques Wagner ou do Haddad,
por exemplo, acredito que a candidatura do Jacques Wagner é mais provável nesse cenário. Deixa eu só entender, esse cenário que você está falando, ele está participando? Não, mas demorou para ser impedido de participar. Entendi agora. Né? Então, assim, no cenário que ele não participou, uma coisa é ele ser impedido agora e nada mais poder ser feito para sua candidatura. Outra coisa é ele ser impedido só lá na frente. Vai se arrastando. Isso possibilita a construção de uma narrativa de vítima para o ex-presidente Lula, o que aumenta a capacidade de transferência de voto do ex-presidente. No outro cenário, tudo pode acontecer. Pode acontecer uma candidatura do Bolsonaro contra o Alckmin, do Bolsonaro contra a Marina, do Bolsonaro contra o Ciro. São sempre os mesmos nomes, né? Não tem ninguém novo aí. Então, não tem ninguém novo porque a política está sendo impermeável às mudanças. Não basta a população querer mudança se a estrutura burocrática partidária não está permeável à mudança. O que de fato pode ter de novo nesse processo eleitoral? E se tiver, é o que está, na minha opinião, o mais forte candidato no processo eleitoral seria uma eventual candidatura do Luciano Huck. A candidatura do Luciano Huck seria muito mais forte se o presidente Lula, o ex-presidente Lula, não for candidato, porque eles têm um eleitor comum, né? As classes C e D do Nordeste, que é o mesmo eleitor prioritário do Lula, é o mesmo eleitor prioritário do apresentador Luciano Huck. E ele seria muito forte também porque ele representa na sua imagem não só a novidade na forma, né, uma figura que nunca participou do cenário eleitoral, mas de nenhum lançamento político, mas também no conteúdo, na medida em que ele apareceria propondo uma reconexão entre governantes e governados. Mais ou menos o que tentou fazer o Dória? Mais ou menos. O Dória fez um modelo de campanha que falava do não político, mas pela lógica do ódio, surfando no antipetismo que existe, em especial na capital de São Paulo. Né? A campanha do Dória, ele era o não político, ele era o não gestor, mas que criticava com muito ódio os seus adversários. E isso meio que trazia alguns signos da política tradicional. Eu acredito que uma eventual candidatura do Luciano Huck vai falar de futuro, não vai falar de passado. Vai reconectar governantes e governados através do empoderamento da população. Olhando hoje, assim, você acha que o Jair Bolsonaro pode ser o nosso próximo presidente? Eu acredito que sim, ele tem chance, mas não é dado nem que estará no segundo turno. O Jair Bolsonaro também cresceu nesse ambiente que a política não abriu ao novo, né? O Jair Bolsonaro é um político tradicional, que só se difere por falar mais alto, por berrar e por ter opiniões muito contundentes. Mas ele cresceu de forma orgânica. Esse discurso do Bolsonaro faz com que ele tenha um teto de crescimento, que eu acredito que seja uns 30%, que é suficiente para ir para o segundo turno. Mas ele, diferente de outras candidaturas que o Brasil já teve, como a da Marina ou como a do Russomano em São Paulo, também tem um piso. Dificilmente o Bolsonaro tem menos do que 10%. Você acha que pode acontecer um efeito russomano na candidatura do Bolsonaro? Ele larga bem, depois ele desmancha? Eu acho que sim, mas eu acredito que o desmanche não passe de 10%. O desmanche, dificilmente o Bolsonaro terá menos do que 10% da intenção de voto. Então, a definição do Bolsonaro ou não depende o quanto que ele vai sobreviver ao escrutínio eleitoral, o escrutínio da imprensa, a uma cobrança mais forte do eleitorado, por um lado, o quanto que ele vai conseguir falar para os grandes empresários, que ele de fato tem um pensamento liberal da economia, ele tem tentado fazer esse movimento, mas é difícil acreditar que um militar nacionalista que cresceu com um pensamento nacional desenvolvimentista vire de repente um liberal que defenda o Estado mínimo. Né? Qualquer um que entende muito o pensamento da caserna sabe que não são liberais econômicos que estão presentes no Exército.
exército. Se ele conseguir mostrar que de fato ele mudou o pensamento dele, talvez ele tenha alguma chance. Renato, esse ano nós não temos só eleições, né? Nós temos Copa do Mundo. É verdade. E a Copa do Mundo da Rússia, e aí temos dois cenários. Eu queria sentir e saber o impacto disso. Brasil campeão e Brasil derrotado. Isso pode influenciar na eleição presidencial, por exemplo? Olha, eu acredito que a população brasileira amadureceu muito em alguns aspectos. Então tem um cenário que é um cenário subjetivo, que é o humor das pessoas caso o Brasil ganhe a Copa do Mundo. Então, o humor melhora, mas isso não necessariamente favorece um candidato ou outro candidato. Eu não acredito nisso. Agora, basta lembrar que na última Copa do Mundo o Brasil tomou aquela goleada e mesmo assim a presidente Dilma, que era anfitriã da Copa do Mundo, foi reeleita. É verdade. Né? Numa eleição disputadíssima, numa eleição em que 73% dos brasileiros queriam mudança, ela conseguiu vencer o senador Aécio Neves. Né? Então eu tenho relativizado cada vez mais o peso da Copa do Mundo na influência dos rumos eleitorais. Já que você falou da última eleição presidencial, um dado me chamou muita atenção e eu achei preocupante. O número de abstenções, nulos e brancos. Não é assustador? Esse é um número assustador, sim. E que cria um fenômeno muito ruim para a democracia. Imagine que a eleição passada fez com que o Brasil saísse dividido, mas não dividido em dois, como a maior parte das pessoas acredita. Saiu dividido em três. Nós tivemos um pouco mais de 50 milhões de votos para Dilma, 50 milhões de votos para Aécio e 50 milhões de nulos, brancos e abstenções. O Brasil saiu dividido em três. O que fez com que o presidente eleito, que foi a Dilma, mas poderia ter sido o Aécio, começasse o seu mandato com 2/3 da população desconfiando dele. Isso voltou a acontecer na última eleição municipal aqui em São Paulo. Muita gente falou apenas sobre a vitória do Dória no primeiro turno aqui. Pouca gente ficou atento que, se eu somo quem não votou, brancos e nulos, eu tive um número absoluto de votos maior do que a do prefeito João Dória. Seria inclusive melhor para a representatividade do prefeito se tivesse havido segundo turno e ele ganhasse no segundo turno, porque eu ia ter mais pessoas, mais eleitores, de alguma forma tendo dado um voto de confiança para ele do que ele ter ganho no primeiro turno, apenas pelos votos válidos, mas perdendo para brancos, nulos e abstenção. Nas últimas eleições do Brasil e no exterior, as pesquisas políticas erraram bastante. As pesquisas políticas brasileiras são confiáveis? Vamos lá. Pesquisa é uma ciência exata. Né? Como é que é feito pesquisa? Né? Como que 2.000 pessoas são ouvidas e representam um total de 155 milhões de eleitores, por exemplo? Né? A melhor analogia que eu gosto de fazer é como um grande caldeirão de feijoada. Você tem um grande... que são o total, o que a gente chama de universo. São 155 milhões de pessoas. Vamos entrar na sua feijoada. Né? Se você quiser saber se aquela feijoada tá boa ou não tá boa, você não precisa tomar o caldeirão inteiro. Você mistura bem e prova aquilo. Aquela colher que você pega é uma amostra representativa do universo que é o caldeirão de feijoada. As pesquisas são bem feitas, as pesquisas bem feitas vão nessa linha. Só que o que acontece? O eleitor responde o que você pergunta, não necessariamente o que ele está pensando. Para quem está nos assistindo na internet aí em casa, vamos supor que eu te pergunte qual cor você mais gosta e você me fale que é azul. Aí chega um questionário de pesquisa e pergunta, olha, você prefere vermelho, amarelo ou branco? Você vai responder vermelho, amarelo ou branco. Certo. Você vai ter uma verdade estatística que não é realmente o que você pensa. O que você pensa é azul. É mais ou menos como foi o impeachment da presidente Dilma. Você tinha 63% dos brasileiros defendendo o impeachment da Dilma. Só que 59% defendiam o impeachment do Temer.
O que significa na prática? O que as pessoas queriam era mudança, mas as opções dadas para ela não eram essas. Na pesquisa eleitoral, e ainda mais em um cenário onde existe uma desconexão entre representantes e representados, onde não tem nenhuma figura que tenha despertado paixões no cenário eleitoral, a pessoa fala quem é o menos pior. 2/3 dos eleitores votam para presidente por exclusão e não por opção. E aí você começa a ter um erro. Então, na verdade, o problema não está no método da pesquisa, está em enxergar que a pesquisa é só uma fotografia e se satisfazer com essa fotografia ao invés de tentar entender o filme que é contado. Eu lembro muito bem na última eleição presidencial, quando, num determinado momento da eleição, a candidata Marina Silva passou a ter 17 pontos percentuais na frente do Aécio. Nesse momento, o presidente de um dos grandes e confiáveis institutos de pesquisa do Brasil falou que não existiria nenhuma chance do senador Aécio Neves ir para o segundo turno. Ele errou. E eu lembro que naquele mesmo momento nós dissemos, na época eu era presidente do Data Popular, que eu não, por mais que eu respeitasse esse pesquisador, eu não concordava com ele, porque quem estava na frente era o mito da Marina Silva e não a candidatura da Marina Silva. E que, olhando o cenário político, ficava claro que ela iria se desgastar. Dito e feito. Agora, a pesquisa estava errada? Não, não estava errada. A interpretação sobre a pesquisa estava errada. Aliás, essa é a sua especialidade, né? Enxergar o filme, né? A ideia sempre é não se satisfazer com a fotografia daquele momento, é tentar entender o que nos trouxe até aqui e como que isso vai nos levar adiante. A graça está na sinapse, em juntar informações de diversos campos de análise, de estudo, para conseguir ter uma narrativa que de alguma forma aponte um caminho para o comportamento e para a formação de opinião dos brasileiros. Vou te apertar mais. Opa! Datafolha e Ibope são confiáveis? Datafolha e Ibope são institutos tradicionais, o Datafolha e Ibope são absolutamente confiáveis. De novo, a questão é como você analisa esses dados dentro de um espectro mais amplo do entendimento da sociedade brasileira. Não é à toa que aqui na Locomotiva a gente tem estatísticos, tem economistas, tem cientistas políticos, mas também tem antropólogos, mas também tem psicólogos, né? Quando você usa as diversas correntes do conhecimento para fazer uma análise de uma mesma situação, essa análise sai muito mais apurada. Olhando suas pesquisas, o brasileiro confia na urna eletrônica? Olha, o brasileiro não confia em nada, ultimamente. Ele não confia muito na urna eletrônica, mas também porque acha que a urna eletrônica vem dos políticos e os políticos só estão interessados em manter no poder. Mas ele também não confia tanto no seu vizinho. Ele também não confia tanto no quanto que ele paga de imposto, ele não confia tanto nos juros do cartão de crédito. O brasileiro é muito desconfiado e nesse momento de crise se torna ainda mais desconfiado. Cidadão, consumidor e eleitor é a mesma coisa? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho certeza que muito dos acertos que nós tivemos a sorte de ter nos últimos anos tem a ver com entender que a mesma Dona Maria que vai no supermercado é que está viajando de avião pela primeira vez, é a que reclama e usa um serviço público e é a que vota. Nós estamos falando de gente. Né? Você não pode ser especializado num único público, você tem que ser especializado em gente. E é nessa análise cruzada dos diversos momentos de vida que essas pessoas têm que permitem acertar mais do que errar nas previsões. Olhando para a esquerda e para a direita, quais são as surpresas que ninguém conhece? Olha, a primeira questão é acreditar que esse conceito do século XIX da esquerda e direita ainda vale para o século XXI. Né? É muito estranho. Assim, hoje a gente tem as mesmas pessoas que defendem a pena de morte se considerando feministas. Você tem pessoas que se consideram de direita e defendem uma participação forte do Estado na economia. Por outro lado, tem muitas pessoas que se identificam como esquerda e que acreditam que bandido bom é bandido morto. Né? Então, esses conceitos que acreditavam que a população tinha um pensamento verticalizado não param em pé no século XXI.
As pessoas hoje não se organizam mais majoritariamente por ideologia, elas se organizam mais por causas. É uma substituição daquele modelo verticalizado dos sindicatos e dos partidos para um modelo horizontalizado, né? São os coletivos feministas, é o movimento negro, são pessoas que se organizam a favor da ecologia por causas muito específicas e que têm a ver com a construção da sua própria identidade. Você está me dizendo que podem ter gays que vão votar no Bolsonaro? Eu não tenho dúvida nenhuma que podem ter gays que votarão no Bolsonaro. Surpreendente. Nas suas pesquisas, quem que pode tirar o Brasil da crise? Olha, a gente tem feito essa pergunta constantemente, né? E tem um dado que varia sempre entre 83%, 84% a 89%, que é uma incapacidade do brasileiro dizer o nome de alguém que conseguiria sair da crise. Mas quando a gente pergunta para as pessoas que dizem o nome de alguém, quem conseguiria tirar o Brasil da crise? Quem lidera é o Papa Francisco. E quando um argentino é a melhor solução que um brasileiro enxerga para sair da crise é porque estamos à espera de um milagre. Renato, você que é um especialista na classe C, em que essas pessoas vão votar? E são elas que decidem uma eleição? Olha, as pessoas que têm a renda de classe C, sem dúvida nenhuma, definem a eleição, porque são 54% do eleitorado. Agora, o que a gente tem visto nas nossas pesquisas é que a classe C não tem mais um pensamento homogêneo. Na verdade, é tão antigo quanto esquerda e direita, é acreditar que o bolso explica a cabeça das pessoas. Em 10 anos, nós tivemos 9,6 milhões de estudantes universitários a mais no Brasil, Bonfá. Nós tivemos 53 milhões de pessoas que passaram a acessar a internet pela primeira vez. E isso foi acontecendo numa velocidade tão grande que eu tenho hoje na classe A um vice-presidente de marketing de uma multinacional e um dono de bar em Hermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo. Eu tenho na classe C um professor de ensino médio da rede pública, que muitas vezes tem mestrado, que estudou e passou no concurso público, e um operário da construção civil que não chegou nem a completar o ensino médio. Na prática, o que isso significa? Que o capital econômico não conversa mais com o capital cultural dos brasileiros e que o bolso não serve mais para explicar a cabeça dessas pessoas. Então, hoje, muitas vezes, é mais importante entender se essa pessoa mora numa cidade com mais ou menos de 200 mil habitantes, qual é o ciclo de vida que ela está, se ela acessa ou não acessa a internet, do que saber o quanto que ela ganha. Depois do impeachment da Dilma, eu vi que uma parte da população desapareceu das ruas, parou de protestar. O que aconteceu? Olha, a primeira análise que poderiam ser feitas é que as pessoas estão felizes com o impeachment da Dilma. As aprovações, o índice de aprovação do presidente Temer... Mas ele tem Lava Jato, claro. Tem Temer no governo... Não, e a aprovação do Temer conseguiu ser pior do que a aprovação da Dilma, o que não foi uma tarefa fácil do presidente Temer. O que acontece é que existia meio que uma sensação falsa, obviamente, de que os únicos problemas da política no Brasil se concentravam no PT. Com o impeachment e com o novo governo, ficou claro que a corrupção não era monopólio do Partido dos Trabalhadores. A corrupção estava mais presente na política do que todos nós gostaríamos. E aí começou a existir uma sensação de que para que mesmo que a gente fez tudo isso? Do que adianta mesmo ter saído para a rua? Parte, os mais ricos, se contentaram com simplesmente tirar o PT do poder, mas a grande maioria da população começou a cansar de um processo de radicalização que se deu no processo do impeachment. A gente não cansa rápido demais? Olha, a gente cansa rápido demais, mas tem a ver com um tipo de política pautada pelo ódio. E quem liderou a política pautada pelo ódio foi a elite. Não foram as classes C e D, não foram a grande maioria dos brasileiros. Quem foi para a rua? De um lado você teve a elite empresarial, né, que tem uma renda e uma escolaridade maior do que a média brasileira. Essa elite foi a favor do impeachment da Dilma. Também foi para a rua para defender a presidente Dilma uma outra elite. Uma elite formada por funcionários públicos e professores, que também tem uma média de renda e de escolaridade muito maior do que a população brasileira. Essas elites se radicalizaram e deixaram sem voz a grande maioria dos brasileiros das classes C e D.